As queimadas na Amazônia colocaram o Brasil no centro de uma crise internacional. Em agosto de 2019, os incêndios na maior floresta tropical do mundo bateram recordes e viraram o principal tema das discussões de líderes globais. Aos olhos do mundo, o governo Bolsonaro não tomou as medidas necessárias para proteger a floresta e, preocupado com a péssima imagem do Brasil no exterior e com possíveis medidas contra produtos brasileiros, o presidente montou um gabinete de crise para tentar evitar uma tragédia ainda maior. Às vésperas do encontro do G7 na França, o presidente do país sede, Emmanuel Macron, se posicionou publicamente pela defesa da Amazônia, se juntando a outras lideranças como a chanceler alemã Angela Merkel, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau e o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres. Bolsonaro se limitou a classificar as declarações de Macron como sensacionalistas, através do Twitter. De fato, a atual situação já se desenhava antes mesmo de as fotos das queimadas ganharem o mundo através das redes sociais, mas foram questões internas que deram início à crise. A Economist fez uma capa para a Amazônia, dedicada à Amazônia, pedindo inclusive sanções internacionais aos produtos brasileiros, caso o governo brasileiro não agisse de acordo com o que o mundo acha que tem que ser feito para a proteção da floresta, porque o desmatamento já vinha crescendo muito. E quando os dados do desmatamento começaram a ser divulgados, com uma elevação imensa do ano passado para cá, o Bolsonaro reagiu questionando os dados, questionando a própria veracidade dos dados de um instituto que é do governo. Dias depois, derrubaram o cientista que era o presidente do instituto, o cientista Ricardo Galvão, que era quem cuidava disso e também quem garantia que esses dados fossem divulgados. Na minha opinião, existem várias razões, né? Uma tem a própria atitude do presidente. Ele tem essa atitude tosca, de não gosta de ser importunado e não gosta de ser contestado. O que o Ricardo Galvão disse quando ele saiu do governo foi: desde janeiro, desde a mudança do governo, o INPE, responsável por monitorar por satélite onde está sendo desmatado, não consegue se comunicar com o IBAMA, que é o órgão responsável por ir lá e conter o desmatamento. Disso, para um mês depois começarem a explodir os focos de incêndio, significa: o problema é a fiscalização. Se esses números todos, fossem verdadeiros, a Amazônia já teria sido devastada 3 vezes ao longo dos últimos 20 anos. 8 de 2018, mais 17 hectares aqui e 35 hectares aqui. O DETER não pegou. Uma das questões internacionais que estão em jogo, para além do que o Bolsonaro vai fazer agora para conter o incêndio, é o Fundo Amazônia. O Fundo Amazônia é um mecanismo de fomento de projetos de proteção à floresta e à biodiversidade. É um fundo de distribuição de dinheiro que é abastecido basicamente por dinheiro internacional, sendo o seu maior doador a Noruega, segundo maior doador a Alemanha. O Ricardo Salles começa a questionar esse fundo, extingue um comitê que cuidava disso. Conforme o Ricardo Salles não apresenta a nova proposta do fundo, que é o que todo mundo ainda está esperando, a ministra do Meio Ambiente da Alemanha anunciou a retirada dos outros projetos de proteção. Então ela tirou, se não me engano, 35 milhões de euros do Brasil. O Bolsonaro reage atacando a Alemanha de volta e dizendo que eles têm que se preocupar com o reflorestamento deles. O que essa briga toda que está tendo, estão me chamando de Capitão Motosserra, né? Que eu sou o destruidor da Amazônia. O que eles estão de olho na Amazônia? Árvore. Eu já falei aqui, a senhora Angela Merkel, né, que não vai mais mandar aí 80 milhões de euros para o Brasil, para preservar a Amazônia. Pega essa grana e refloreste a Alemanha. A Angela Merkel não respondeu até hoje diretamente ao Bolsonaro sobre essas aspas, mas divulgou um vídeo exaltando seu verde, mostrando que as florestas da Alemanha não têm problemas de reflorestamento. A Noruega reagiu tirando o dinheiro do Fundo Amazônia, o que na prática acaba com esse mecanismo. A menos que o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, anuncie uma reformulação satisfatória para a Noruega, o Brasil vai ficar sem esse dinheiro, e é um mecanismo no qual a Noruega já colocou bilhões de dólares.
Foi só depois que potências internacionais tomaram as primeiras medidas que o brasileiro realmente teve a dimensão do que poderia estar em jogo. Numa mesma semana, o dia escureceu em São Paulo, enquanto a noite ficou às claras em Rondônia. Se até há pouco a Amazônia, nesse governo, era uma crise referente ao Fundo Amazônia, aos dados do INPE, uma coisa um tanto inalcançável, ficou muito palpável a crise quando o dia virou noite em São Paulo, na última segunda-feira, por causa de um fenômeno que uniu a frente fria chegando a São Paulo com a fumaça das queimadas. Ficou tudo preto. 19 de agosto de 2019, por volta de 3h30 da tarde. Olha o céu como é que tá, ó. Escuro. As pessoas já estão passando aí nos vídeos, na TV. Porque sim, as queimadas e o desmatamento da Amazônia afetam a saúde, inclusive, de quem está na América do Sul inteira e também no mundo. Enquanto a Amazônia está queimando, por coincidência de datas, está acontecendo a Semana do Clima, Climate Week, em Salvador, que foi um evento do qual o governo, inclusive, retirou o apoio e depois devolveu a pedido do prefeito de Salvador, ACM Neto. Então, no final das contas, o governo brasileiro apoiou o evento. O Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, foi fazer um dia de abertura, uma abertura de um dos dias do evento, que foi o terceiro dia, quarta-feira, dia 21. E lá ele foi ao encontro com muitos ambientalistas e muita gente que toma decisões nesse setor. Ricardo Salles foi recebido com muitas vaias. De defesa do meio ambiente e da mudança do clima são, sim, muito importantes. A reunião que nós aqui estamos tendo. E disse: olha que bom, estamos aqui, vocês podem se manifestar do lado que vocês quiserem. Se retirou, viajou para o Mato Grosso, saiu de lá bem rápido.